Sejam bem-vindos ao nosso canal Mamãe Sábia e aqui está a estrelinha do canal, que é o meu filho. E hoje nós vamos falar sobre o direito da grávida, o direito de quem tem um bebê pequeno. E eu vou falar sobre situações. Ai, filho! E aqui eu vou falar sobre algumas situações que aconteceram comigo e que eu tenho certeza que aconteceu com você. E se você viu alguma situação dessa acontecendo, eu quero que você saia desse vídeo com empatia ao próximo. Então, pois bem, aconteceu comigo várias situações durante a gestação. E uma delas é a fila do mercado. Gente, quando eu chegava na fila preferencial, tinha muitas pessoas que não eram preferencial. Muitas pessoas mesmo. Ela não era. Você estava aqui dentro da barriga da mamãe. É. Eram pessoas que, assim, saía totalmente do padrão de fila preferencial. E aí, aconteceu situação de eu ficar 2 horas na fila. Gente, eu fiquei 2 horas na fila do mercado, porque o mercado estava bem cheio. E toda hora eles falavam no microfone: quem não é da preferencial, por favor, se dirigir a outro caixa, porque o caixa preferencial é só para. Aí falava gestante, idosos, pessoas com obesidade, pessoas com autismo e tudo mais. E, gente, as pessoas não respeitavam. Eu juro pra vocês, tinha pessoas, casais com criança de tipo 5, 6 anos na fila. E como as pessoas estavam fazendo isso, acontecia que a fila ficava muito grande. E também tinha as pessoas que iam fazer. Acontecia muito, as pessoas iam fazer compra e levavam idosos para poder pegar a fila preferencial. E assim, acontecia muito dessas pessoas ficarem na fila preferencial. E eu lembro que nesse dia que eu fiquei 2 horas no mercado, tinha um carrinho, assim, aqueles carrinhos que os próprios funcionários do mercado vai enchendo para poder depois ir organizando. Eu lembro que era aqueles carrinhos bem grandes, estava bem cheio e tinha tipo um negócio assim na frente. Eu lembro que eu sentei ali de tão cansada que eu estava, gente. Eu estava no final da gravidez. E assim, se eu não fosse com meu esposo fazer compra, não tinha quem fosse fazer, porque mora só eu e ele aqui sozinhos e muito longe de todo mundo. E, cara, foi muitos perrengues assim que eu passei. Eu lembro também que eu fui uma vez fazer o exame de sangue e chegou lá, tava muito cheio, muito cheio. Gente, eu com barrigão já com 9 meses, tava de 8 para 9 meses. Ninguém me deu lugar, ficou todo mundo sentado. As pessoas, elas fingem que não vê. Mesmo escrito, gestante preferencial, as pessoas, elas fecham os olhos e elas fingem que não vê. É igual eu tava vendo um dia desses que aqui no Rio tem vagão das mulheres e vagão, assim, misto. E até vi, né, que os homens estavam entrando no vagão das mulheres, sentando no lugar que é para as mulheres, e eles, tipo assim, as mulheres em pé. Só pode mulher nesse vagão. De 6 às 9 só são as mulheres. Aí dá lugar para essa senhora sentar aqui, por favor. Bom dia, tudo bem? Desculpa te incomodar. De 6 às 9 só mulheres nesse vagão aqui. O vagão é feminino, tem que dar lugar para as senhoras aqui. Amigão, desculpa incomodar a sua viagem, tem que dar lugar para a senhora, o vagão é feminino, tá? E aí, nesse vídeo, eu até vi, né, que a fiscalização entrava, pedia a eles para saírem, e eles não gostavam muito, mas eles acabavam respeitando ali a fiscalização. E assim, do mesmo jeito que aconteceu nesse vagão, acontece muito com idosos, com a gente, né, que passa por essa parte de ser preferencial. Mas também aconteceu bastante, assim, de eu estar, por exemplo, fazendo o exame periódico da empresa onde eu trabalho e uma moça, assim, tá tudo cheio, muito cheio, e a moça pegar e falar assim, não, pode sentar aqui e me dar o lugar e ficar, tipo, em pé por horas, sabe? E eu falo aqui nesse vídeo, se você vê alguém, algum idoso, alguma grávida, tenha empatia, por favor.
Por favor, o que eu peço vocês tenham empatia, porque às vezes você não sabe a situação daquela gravidez, se aquela gravidez é de risco, se aquela pessoa tá sentindo dor. Eu, por exemplo, eu sentia muita dor. Eu não aguentava ficar sentada, eu também não aguentava ficar em pé. E quando eu ia para algum lugar que eu precisava fazer um exame, que eu precisava fazer alguma coisa e chegava nesse lugar, tinha criança sentada assim na cadeira e os pais podendo colocar a criança no colo para eu poder sentar, mas não, as pessoas elas fecham os olhos. E é igual acontece no ônibus também, né? Tem ali o preferencial. As pessoas sentam na cadeira preferencial e assim, não estão nem aí. Gente, se é preferencial, é porque aquela pessoa ela tem uma necessidade especial de estar ali naquela cadeira, de estar ali perto, né? Porque quando é preferencial, é mais fácil, é mais perto, é mais acessível. Então, assim, tenham mais empatia, porque assim, cara, são tantas situações que eu passei na gravidez, até em questão de atravessar a rua e os carros não respeitarem, sabe? Vim carro voado, vendo que eu tô atravessando, porque grávida anda devagar, não é? Ah, você não viu que o carro estava vindo? Não, o carro não estava vindo, eu estava ali andando devagar e o carro vem rápido. Então, assim, acontece muitas situações assim que a gente precisa ter empatia e cuidar, porque a gente tem que se colocar no lugar do outro, a gente tem que se colocar no lugar do outro, porque a gente já passou por isso também. E assim, gente, eu acho que um dos maiores absurdos acontece também dentro do mercado, porque já teve situações de que eu vi os pais, o casal ali na fila, aí você fala assim, nossa, mas por que que eles são preferenciais? E aí quando você vê a criança correndo dentro do mercado. Gente, eu lembro de situações de tipo assim, eu tá na fila, aí ter casais, né, com seus filhos, eu lembro que tinha um casal até com umas 3 crianças, as 3 crianças já andavam, e aí eu lembro que as crianças ficavam andando pelo mercado, mexendo ali naquela área de doce, porque a fila preferencial fica, né, até hoje, exatamente ali naquela área onde fica Fine, doce, jujuba, essas coisas assim. E eu lembro que as crianças saíam correndo, pegando as coisas nas prateleiras, e os pais lá, ó, na fila, como se nada tivesse acontecendo. Então, assim, se você está vendo esse vídeo, nos ajude a propagar para as pessoas respeitarem as filas preferenciais, a respeitarem o próximo, porque, gente, isso não é questão de senso, não é questão de respeito. Na minha concepção, eu acho que quando ela não dá lugar para o idoso ou quando não dá lugar para a gestante, eu acho que, cara, isso aí, para mim, é falta de respeito e a pessoa não está seguindo a lei, porque, gente, isso é lei. Se você não segue isso, você está indo contra a lei do seu país. E se você chegou aqui, até aqui nesse vídeo, se inscreve aqui no canal e já deixa aqui nos comentários qual situação mais bizarra você já viu acontecendo em fila preferencial ou você já passou. E me segue para mais vídeos.